Oi, tudo bem com você? Eu sou a Renata, seja bem-vindo ao 15 Dias para Ler e ao vídeo com as minhas leituras de janeiro. Que saudade que eu tava de fazer um vídeo assim de lidos do mês. Bom, além disso, ao final do vídeo eu vou mostrar também aí uma prévia do que estou lendo e do que ainda lerei em fevereiro. A grande estrela do meu mês de janeiro quase não aparecerá aqui, porque ainda não está concluída. E eu estou falando de E o Vento Levou, que eu estava lendo só no Kindle. Gostei tanto da história e tenho feito tantas anotações a respeito que tratei de conseguir uma edição física para mim. E aliás, gente, foi um achado. Esse livro está em perfeitas condições. Eu fui no sebo e paguei R$50 por ele. Achei ótimo, porque é menos da metade, é praticamente um terço do valor de uma edição nova. Bem, sobre ele nós conversaremos nos lidos aí de fevereiro, de março. Vamos falar agora sobre os livros que concorreram com ele, né, que conseguiram ganhar a minha atenção e foram concluídos em janeiro. Sobre o primeiro livro, eu vou falar muito pouco, porque é uma obra de ordem mais prática. Eu estou falando de O Método Bullet Journal, Registre o Passado, Organize o Presente, Planeje o Futuro, do Ryder Carroll. Eu gostei bastante desse livro, que a princípio eu imaginei que fosse apenas um livro detalhando mais este método, né, de organização da vida. O Bullet Journal é um misto de lista de tarefa, agenda, planner, diário. É um método analógico de você organizar a sua vida, os compromissos, planejamentos, projetos, enfim. Eu gostei muito da ideia, gostei da proposta, comprei o livro achando que ele seria dedicado exclusivamente ao ensino do método, e não foi bem isso. Ele ensina, obviamente, os princípios que norteiam essa organização, mas a parte interessante, foi onde ele me ganhou, é o quanto ele fala sobre nós refletirmos bem sobre as nossas prioridades, as nossas urgências, os nossos compromissos, os nossos porquês. Então, tanto este livro quanto o método em si, o uso do caderno, foram para mim algumas ferramentas importantes para autoconhecimento mesmo, para desenvolvimento aí de algumas habilidades e também para lidar com algumas limitações. Estou gostando bastante. É um livro publicado pela editora Fontanar, com a tradução da Flávia Souto Maior, e que aparecerá aqui no canal futuramente, quando eu amadurecer um pouco mais o meu uso do método. Aí sim, eu vou falar em mais detalhes sobre este livro, vou mostrar meu bullet journal, quais são os ajustes que eu tenho feito, quais as vantagens, enfim. Bom, sobre o segundo livro, eu também não vou falar tanto assim, porque ele vai ser uma resenha aqui do canal. Vai ser a primeira resenha de 2025. Estou falando de Atos Humanos, da Han Kang. Se você viu o meu vlog, na semana em que eu terminei esse livro, eu tava meio arrasada, e eu tava vendo esse vídeo, eu tava com uma cara bem estranha falando desse livro, e não é à toa, porque realmente é um livro muito devastador. E nesse vlog eu disse, eu amei esse livro, mas eu não quero nunca mais reler. E cá estou, né, falando que vou continuar falando do livro. Por quê? Porque ele não sai da minha cabeça nessas 2 últimas semanas. E eu não estou falando das cenas horrorosas que estão descritas aqui. Eu estou falando de tudo o que ele me faz pensar sobre o que é nação, quais são as consequências de uma guerra, sobre culpa do sobrevivente, sobre como é viver num regime de exceção, sobre como um país pode ser tão massacrado por diferentes sociedades e ainda assim crescer, mas crescer a que custo? Com uma sociedade que por dentro ainda é tão devastada. Enfim, é uma obra que tem permeado aí muito da minha atenção, mesmo depois de ter terminado a leitura. Eu gostei muito do livro, evidentemente, e se você não ligou a pessoa ao prêmio, a Han Kang foi a laureada com o Nobel no ano passado. Quando a academia anunciou esse prêmio, a justificativa dada foi a seguinte:
por sua intensa prosa poética que confronta traumas históricos e expõe a fragilidade da vida humana. Eu só li esse livro da autora e eu concordo com essa afirmação. Em relação à prosa poética, a poesia não está na delicadeza para descrever cenas violentas ou nas sutilezas para criar algumas imagens, algumas metáforas. Não. Tudo o que há de mais duro, de mais cruel é descrito literalmente. Então, é um livro muito difícil de se ler. Eu enxerguei mais poesia na forma como os personagens desse livro estão elaborando os próprios traumas, a culpa do sobrevivente e, em um certo caso, até a própria morte. Como assim? Atos Humanos é um livro polifônico. Cada capítulo é narrado por uma pessoa que traz uma perspectiva diferente sobre o massacre de Gwangju. É um livro de ficção, porém baseado num evento real, que foi esse massacre, que foi uma resposta desproporcional e muito bruta do governo da época contra pessoas que estavam em protesto por melhores condições de vida. O contexto político da Coreia do Sul é muito delicado e já estava, era muito pior nos anos 80, que é quando acontece esse massacre. Então, esse livro parte desse pano de fundo histórico para elaborar uma obra de ficção em que cada capítulo é a voz de um personagem. Bom, e eu falei que tem até a perspectiva de uma pessoa morta. Existe um capítulo aqui em que o relato é de uma alma. E existem pessoas que estão relatando a época do conflito, alguns anos depois, décadas depois. Então a autora foi muito perspicaz em montar um mosaico mesmo sobre diferentes impressões a respeito do mesmo fato. É um baita de um livro. Num próximo vídeo aí falarei mais detalhes sobre ele. Esse aqui é uma publicação da editora Todavia, com a tradução de Ji Yoon Kim. Depois desse livro pesado, a gente parte para um bem mais leve, embora bastante sombrio, mas totalmente ficcional. A gente dá aquela respirada, né? Dá até aquela leveza para falar de O Quebra-Nozes. Essa edição aqui é muito, muito boa. Eu gostei muito da edição, embora eu não tenha gostado tanto das histórias. Essa edição tem um prefácio que fala sobre as duas versões literárias desse livro e das adaptações feitas, das quais a mais famosa é, com certeza, o balé. Eu, pelo menos, só conhecia a história do Quebra-Nozes pelo balé. E depois ela fala também sobre as adaptações em desenho, que aí eu não conhecia, embora fossem da minha época. Paciência. Bom, o Quebra-Nozes é basicamente uma história sobre brinquedos que criam vida. E no caso aqui eles travam uma batalha com um exército de ratos. Horrível, né? Pois é. Coisas de história infantil, né? Que sempre tem aquele elemento do horror. No caso aqui, eu disse que são duas versões. Nós temos a versão original, que é a do Hoffman, que no livro é a segunda versão. E nós temos uma adaptação dessa história feita pelo Dumas. Mas o enredo base das duas histórias é o mesmo. A Marie e o Fritz são duas crianças ansiosas pelos presentes de Natal, especialmente pelos presentes que serão entregues pelo padrinho Drosselmayer, que é um cidadão bem estranho, com uma aparência muito grotesca e algumas atitudes meio questionáveis ao longo do livro. Mas é um cidadão inteligente, muito notável, um exímio consertador de relógios e inventor de brinquedos. Então, obviamente, ele faz tudo do bom e do melhor para essas crianças que ficam realmente encantadas com tudo que elas ganham. Passada a festa, as crianças felizes com seus brinquedos, a Marie encontra um quebra-nós, e é um quebra-nós mesmo, meio enfeitadinho ali. Começa a tratar aquele quebra-nós com todo amor, com todo cuidado, coloca as nozes menorzinhas ali para que ele quebre. E o pai, vendo quanto ela gostou daquele objeto, fala: isso aí é para todo mundo da família usar, mas fica sob sua responsabilidade, você cuide bem dele então. E o Fritz, né, que é um menino chato pra caramba, resolve colocar as maiores nozes na boca nas serrinhas ali, e ele não sossega enquanto ele não quebra esse quebra-nós.
Claro que a Marie fica super chateada e o Fritz desdenha da chateação dela. Enfim, acaba a noite da festa, hora de todo mundo ir dormir. Os brinquedos são guardados no armário de vidro, porque, como acontece até hoje, né? Nossa, esse brinquedo é tão legal, dá até dó de deixar na mão das crianças. Então os brinquedos são guardados no armário de vidro. E a Marie pede para a mãe, né, para que ela fique acordada mais um pouco. Como a Marie é uma menina muito doce, muito comportada, a mãe deixa. E a Marie aproveita esse momento, então, sozinha, para pegar o quebra-nós e deixar dormindo ali na caminha das bonecas dela, dentro desse armário. Parece que está tudo indo muito bem, até que a Marie começa a ouvir um barulho estranho, uns cochichos. São os brinquedos ganhando vida. Não bastasse tudo isso, ela ainda vê que o chão está tomado por ratos. O líder dos brinquedos é o quebra-nós, e o líder dos ratos é um rato de 7 cabeças, cada qual com uma coroa. Um negócio bem apocalíptico. Então se inicia a batalha entre os ratos e os brinquedos. Bom, obviamente no dia seguinte, quando a Marie conta isso para a família, ninguém acredita, todo mundo desdenha disso. Mas o padrinho conta uma história para ela. E aí nós temos a história dentro da história, que é a explicação daquele quebra-nós, né? O que ele é de verdade. Sobre enredo, paro aqui. Essa é a base. De diferente, assim. Tem a profissão desse padrinho aqui. Num livro, numa versão ele é desembargador, no outro ele é conselheiro de medicina, se não me engano. Na versão do Hoffmann, são 3 irmãos, tem uma irmã mais velha e essas 2 crianças. Na versão do Dumas, são só as 2 crianças e uma governanta. Sim, são diferenças mínimas entre as histórias. A maior diferença está no ritmo. O Hoffmann é muito mais direto na forma de contar a história. Ele é mais rápido, as coisas acontecem com mais agilidade e é uma história mais sombria também. A versão do Dumas é uma versão muito enrolada, ele é muito prolixo, tem o mérito de fazer algumas explicações sobre as diferenças culturais entre a cultura alemã, que é a cultura original do Hoffmann, e a cultura francesa, para quem ele está se dirigindo no livro. Mas, apesar desse mérito, é uma narrativa muito enrolada. Eu não gostei da versão do Dumas. A versão do Hoffmann eu achei mais gostosa de ler, mas também não amei, não. Eu dei 3 estrelas para esse livro lá no Scooby, e as 3 foram para a versão do Hoffmann. E eu não gostei muito do final desse livro, das 2 versões, que o final é o mesmo. Achei um final muito bizarro, muito questionável, mesmo para os padrões da época. Sem dar spoiler, eu só posso dizer que existe um Viveram Felizes para Sempre lá, que eu achei bem descabido, mas enfim. Continuo gostando mais da versão do balé do que da versão dos livros. A versão do balé foi feita a partir da versão do Dumas. E eu não sei exatamente o que querem dizer com isso, porque mais da metade do livro não aparece no balé. E o que aparece é muito idêntico entre as 2 versões. Então eu acho que foi só a partir da popularização da versão do Dumas é que se fez o balé. Enfim, diferenças de enredo, como eu disse, eram bem poucas. Então tá, gostei muito da edição, gostei do prefácio, achei interessante conhecer a origem. Futuramente, daqui a um tempo, eu quero ler só a versão do Hoffmann, para ver se aí eu me simpatizo um pouco mais com a história. Porque eu tenho a impressão de que, como eu já estava cansada da versão do Dumas, eu já entrei com uma certa má vontade na história do Hoffmann. É uma publicação da editora Zahar, e as traduções foram por André Teles, da versão francesa, e Luiz Krausch, da versão alemã. Muito bem, e os planos para fevereiro? Bom, obviamente, continuar com esse tijolo aqui. Não sei se termina em fevereiro ou em março, acho que termina em fevereiro. E quero retomar também a leitura de um livro que já estava começado e que ficou pausado, porque eu estava aqui muito ocupada com a história da Scarlett, que é um livro de contos da Samantha Schweblin. Eu estava lendo O Pássaros na Boca. Eu devo ter lido uns 7 ou 8 contos quando pausei,
mas pretendo retomar. E pretendo reler também um livro da Clarice Lispector, que é o A Cidade Sitiada. É um livro de que eu gosto muito, mas os fãs não. É o livro menos querido pelos fãs dela. E existe uma outra leitura prevista, e essa tá começada e não tô gostando muito. Que é um livro As Vantagens de Ser Invisível, que é a leitura de fevereiro aqui para o Clube de Leitura de Campinas. Não falei agora há pouco, mas o Atos Humanos foi a leitura de janeiro desse clube. Foi só por isso que eu li aquele livro. Não me interessava por ele e no fim foi maravilhoso. Voltando aqui, já comecei a ler As Vantagens de Ser Invisível, eu não estou gostando. Vou continuar, vou insistir mais um pouquinho para ver se eu me simpatizo um pouco mais. O protagonista é muito docinho, mas eu acho que eu sou muito coração peludo para aquele livro. Ai, que horror. Bom, os planos são esses, mas, claro, sempre me dou o direito de, quando me dá na telha, olhar para lá e falar: opa, quero ler isso aqui. Eu pego na estante do nada e leio. Adoro. Muito bem, eu já falei demais, estou muito empolgada aqui. Eu agradeço pela sua atenção. Nós nos vemos nos próximos vídeos. Até mais. Tchau.